Pietro Giovanni Martino Ottolini nasceu em Pescaglia, Prov Lucca, Itália, em 1872, filho de Francesco Ottolini e Maria Ney Lucchesi. Ele migrou para os Estados Unidos, chegando a Nova York em 27 de agosto de 1891 e em Chicago em 11 de setembro de 1891. Ele tirou a cidadania americana em 1898. Em fevereiro de 1892, Ottolini casou-se com Emma Ney Passini, filha de Giuseppe e Emma, que também migraram e estavam vivendo com eles em 1900. Juntos tiveram 9 filhos, incluindo Ana, 1894, Adna, 1896, Angelina, 1897, Giuseppe, 1899, Helena, 1904, Samuel, 1907, e Emílio, 1916. Em 1900, sob a influência de Giuseppe Beretta, que deu à sua esposa, Emma, uma Bíblia, ele se converteu do catolicismo e tornou-se membro da primeira igreja presbiteriana italiana de Filippo Gril. Os Ottolini viviam na altamente italiana 23ª distrito de Chicago, no meio de uma comunidade lucchese, do outro lado da estrada da família Menconi e quase ao lado de Giacomo Bartolomei, que também desempenharia um papel importante na conversão de Emma. Na época, ele deu sua profissão como escultor, embora em retornos de censo posteriores ele se listasse como um trabalhador de mosaicos. Na época do nascimento de Emílio, ele simplesmente se listou como um evangélico, o que é provavelmente a tentativa equivocada da parteira italiana de traduzir o evangelista e o evangélico podem significar a mesma coisa em italiano. Mais tarde, eles se mudaram para 148 North Peoria. Em abril de 1907, Luigi Francescon conheceu William H. Durant de 1873 a 1912, que havia recebido o Espírito Santo em Los Angeles no ano anterior. No dia 25 de agosto do mesmo ano, foi batizado no Espírito Santo. Nos dias 9 e 10 de setembro, Pietro Ottolini também recebeu o batismo do Espírito Santo. A experiência da fé pentecostal se espalhou através daqueles influenciados sob Durant para a Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago. Em 15 de setembro de 1907, a Assembleia Cristã de Chicago tornou-se a primeira igreja pentecostal italiana, no número 1139 W. Grand Avenue. Os serviços foram abertos por Pietro Ottolini e a homilia foi dada por Luigi Francescon. Alguns emigrantes italianos convertidos retornaram à Itália e começaram a trabalhar evangelizando e difundindo o Evangelho. Entre os nomes mais famosos do movimento italiano, vem à mente Luigi Francescon, Pietro Ottolini, Giacomo Lombardi, Lúcia Mena, Umberto Gazzeri e Giuseppe Petrelli. Alguns anos depois, Pietro Menconi tornou-se o primeiro pastor formal da igreja, e assim permaneceu até sua morte acidental em 1936. Seu falecimento, a família de Ottolini notaria, foi profundamente sentida por Ottolini. Depois de um período como presbítero, ajudando a consolidar a igreja de Chicago, Ottolini começou a trabalhar entre os italianos. Em 1908, ajudou a estabelecer igrejas pentecostais entre as comunidades italianas em Buffalo, Raleigh e Nova York. Estes foram construídos em torno de grupos de pessoas que já eram protestantes, ou que tinham sido evangelizadas por igrejas protestantes. Entre os convertidos estavam Silvio Margadona e Giuseppe Petrelli. Em 30 de agosto, depois de ter passado algum tempo de volta em Chicago dirigindo a igreja, ele viajou para Street Louis Moss, onde Nardi também havia trabalhado, com Giovanni Perot. Depois de alguns meses, ele estava convencido de que tinha uma liderança para trazer sua família para Saint Louis. Ele retornou a Chicago e ajudou a família a fazer as malas, e depois os deixou para segui-lo na companhia de Luigi Francescon, que estava viajando via Street Louis para a Califórnia. Juntamente com Perot, Eruti, Domenica Sanazaro e outros, eles formaram a Igreja Evangélica Italiana ou em Ode Rio ou em Saint Louis.
Foi aqui, depois de seu período missionário, que Ottolini passaria grande parte do resto de sua vida apoiando as igrejas que ele havia estabelecido. O período inicial foi difícil, houve considerável oposição entre a comunidade católica, que estendeu o assalto nas ruas, e as invasões de serviço por pessoas que rasgavam Bíblias e interrompiam os procedimentos, enquanto uma multidão de outros bloqueava as saídas do lado de fora na rua. Com poucos membros, além disso, havia apenas um pouco vindo de Chicago. Por algum tempo, eles viveram de uma espécie de alface selvagem que eles colheram das encostas de uma colina próxima. Como em resposta, as outras igrejas começaram a responder. De Raleigh, Nova York, veio uma abundância de feijões e de Los Angeles vieram 5 galões de azeite. Esse suprimento de comida nos alimentou por um período considerável de tempo. Um número crescente da congregação, como Eruti, foi agora batizado no Espírito, e embora um pequeno grupo Ottolini sentiu que depois de 2 anos em Saint Louis, eles poderiam continuar seu trabalho missionário. Em 30 de abril de 1910, eles partiram para Chicago, a caminho da Itália para substituir Giacomo Lombardi. Ele passaria 4 anos, de 1910 a 1914, lá com sua família, principalmente no norte da Itália em Milão e Luserna San Giovanni, mas também, em 1910, no sul em Gissi, com Lúcia Mena, e a partir do final de 1913 para Matera Ginosa, onde havia sido convidado por Giuseppina Zollo, ela mesma que estava retornando aos Estados Unidos. Em agosto de 1910, ele abriu um ponto de encontro em Milão. Ele escreveu: "Nossa missão em Milão começou em agosto. A família Sies foi a primeira a acreditar. Nesta cidade visitei várias igrejas protestantes. Tive uma boa oportunidade de difundir o trabalho pentecostal entre várias denominações, mas com sucesso limitado. Esta comunidade tornou-se isolada do resto do movimento em torno das doutrinas do Espírito na regeneração do crente e na experiência do batismo do Espírito." O retorno de Mário Lucini a Milão em 1927 viu o estabelecimento de um novo grupo em comunhão com o movimento pentecostal geral na Itália. Durante a primeira viagem de Ottolini, a comunidade de Saint-Louis foi de ajuda no envio, por exemplo, Vincenzo Castelli, para sua cidade natal de Casal Sermelli, ao norte de Gênova, em Prova Alessandria. Entre os convertidos estava Francesco Testa. Ottolini precisaria retornar a várias cidades, a fim de estabelecer a paz e a autoridade para os pastores locais, muitas vezes não treinados. Durante vários deles, como com Zollo em Ginosa e Palagianello, ele descreve algumas das grandes operações de espíritos malignos expulsos em nome de Jesus e curas. No domingo de Ramos de 1914, 38 pessoas foram batizadas em Ginosa. Com a eclosão da guerra em 1 de agosto, Ottolini estava ansioso para retornar aos Estados Unidos, e através de um generoso presente de Francesco Plava em Luzerna, foi capaz de trazer toda a sua família, e o menor Ernesto Genriberti, de volta juntos. Ottolini chegou de volta a Nova York em 29 de outubro de 1914 a bordo do San Giorgio. Em seu retorno, Ottolini descobriu que, embora o número de crentes tivesse crescido rapidamente, a paixão original por buscar o batismo do Espírito Santo havia diminuído. Ele causou tensões no movimento quando começou a pregar que aqueles sem o Espírito Santo, como manifestado nos dons, não poderiam ser considerados salvos. Isso parecia para alguns ser uma extensão da heresia ou somente de Jesus, o que os dunhamitas estavam lutando na formação das Assembleias de Deus em Hot Springs, Ark, naquele ano. Francesco encorajou Ottolini a rejeitar a doutrina, que parecia se mover em direção ao antitrinitarismo. Quando ele continuou a pregar dessa maneira, uma carta sobre a assinatura de Francesco circulou, informando as igrejas em associação com Chicago que Ottolini não era mais um presbítero reconhecido. Ottolini sustentou, acusou-se, che la vita di Cristo viene manifestata in noi quando si riceve la promessa dello Spirito Santo,
e non quando si riceve Gesù Cristo per fede, ou em altre parole diceva-te si riceve Gesù Cristo quando si riceve o dono dello Espírito Santo. Que a vida de Cristo se manifesta em nós quando se recebe a promessa do Espírito Santo, não quando se recebe Jesus Cristo pela fé, ou seja, que se recebe Jesus Cristo, quando se recebe o dom do Espírito Santo. Assembleia Cristiana de Chicago, 1917. Lombardi foi enviado às comunidades na Itália para garantir que a doutrina apropriada estava sendo ensinada. O próprio Ottolini, no entanto, não ficou parado, revisitando a Europa em outubro-novembro de 1915, 1919 a 1920, 1923 a 1924 e 1946 a 47. Ele também continuou a viajar para obras evangélicas italianas. Além disso, foi incrível ver como o trabalho pentecostal entre os italianos estava se espalhando rapidamente. De fato, em todas as grandes cidades dos Estados Unidos havia uma representação. A partir de 1917, no entanto, ele se estabeleceu permanentemente em Saint-Louis. A igreja para a qual ele retornou ainda não tinha um local de encontro permanente, e os fiéis só eram poucos. Começamos tudo de novo, com reuniões em casa, particularmente na casa de Domenica Sanazaro. Um terreno de presente dada por novos convertidos, Pietro e Maria Calvi, permitiu-lhes construir o primeiro edifício permanente da Igreja Evangélica Italiana em 2109 Eduardo Sente. Com Leonardo Eruti como pastor associado, Ottolini estava agora livre para viajar, sabendo que a igreja estava em boas mãos, e de fato, continuava a crescer. Em 1928, o antigo edifício era muito pequeno, e um novo teve que ser construído, com um sacrifício considerável, inaugurado em 1929. Sua família se estabeleceu e se casou com a extensa comunidade italiana em Saint-Louis. Sua filha, Inês, casou-se com Luigi Parisotto em Milão, e seus filhos se estabeleceram em um bairro ao redor de Saint-Louis. Argiada, 1896 a 1959, Giuseppe, 1899 a 1981, e Samuel, 1907 a 1995, casaram-se com a família Geribert, Ernest, Amandina e Adele. Angelina, de 1897 a 1990, casou-se com Leonardo Eruti, de 1889 a 1982, um dos primeiros convertidos de Ottolini em Saint-Louis. Helena, de 1905 a 1982, casou-se com Luís Sanazaro. Doris, de 1920 a 1990, casou-se com Charles James Puricelli. Emil, de 1916 a 1995, casou-se com Ida Mastrangelo de Rowley, Nova York, a partir de conexões familiares naquele centro anterior do trabalho de Ottolini, e também se estabeleceu em Saint-Louis. Em 6 de abril de 1947, sua esposa Emma faleceu em Street Louis, apenas alguns meses depois que Ottolini voltou de um longo período em missão na Itália. Ela morreu às 7 horas e às 10 horas neste mesmo dia ele subiu ao púlpito e pregou um sermão. Ottolini permaneceu pastor da Igreja Evangélica Italiana de Street Louis on the Hill até sua morte aos 93 anos em 1962, após isso foi sucedido por seu pastor adjunto e genro, Leonardo Eruti.